Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para a gente continuar o nosso projeto de leitura Isabel Augusta, Família como Caminho. Então, lembrando que esse projeto é lermos juntos para que você possa estudar junto comigo essa proposta do livro, que se trata da terapia relacional sistêmica. E por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu mostro para você as minhas anotações e você pode compartilhar comigo as suas anotações. E no final desse projeto eu vou trazer as minhas revisões que eu faço aqui. Então a ideia é que a gente possa juntos estudar. Então aqui o processo de aprendizagem vai acontecer em conjunto, para que você possa então ter um estudo mais autônomo também por aí, acompanhando aqui o que está acontecendo no livro junto comigo, tá bem? Então a proposta é você aprender visualmente com a leitura, a audição com a escuta e também com o registro da escrita, e depois nós passamos a um processo de revisar as matérias. Então, estamos estudando juntos, tá bem? Então vamos lá, sem mais demora, capítulo 9 de Isabel Augusta. Entradas e saídas. Na sessão de família sobre a árvore genealógica, ficou combinado que a próxima sessão do grupo seria para conversarmos sobre as entradas e saídas na família, e que viriam todos que pudessem. Vieram todos, com exceção da mãe. Chegaram todos juntos, 21 pessoas. Encontraram-se na portaria do prédio e subiram juntos. Haviam avisado na véspera que o número seria grande, para que eu arrumasse o espaço de forma viável. Eu havia preparado o material para facilitar a concretização do trabalho. Depois de certa confusão até todos se acomodarem, Isabel disse que tinha combinado chegarem todos juntos para dar um susto em mim com tanta gente. Decidiram fazer uma ordem cronológica das entradas na família, marcando na parte superior da linha e as saídas na parte inferior. Também decidimos trabalhar espacialmente, de forma que a pessoa que entrava na família ia até a linha e escrevia seu nome. Conversaríamos e compartilharíamos o que viesse. E a pessoa passaria para um espaço atrás da cartolina na qual estavam escrevendo, definindo como espaço da família. Henrique diz que, como ele era o primeiro dos ali presentes a fazer parte da família, começaria a brincadeira escrevendo o nome do pai e da mãe e a data do casamento, 12 de dezembro de 1951. Afinal, foram os primeiros a chegar à família. Henrique deu o tom da sessão. Ao colocar o nome dos pais, falou um pouco sobre eles, sobre o que era oficial, e ao escrever a data do casamento, além dos dados formais, falou sobre o conteúdo da carta que a mãe escrevera após a primeira sessão de família. Encerrou meio brincando e dizendo: então, temos os dados oficiais e os dados emocionais. Colocamos no espaço da família 2 almofadas que representavam os pais. Muito interessante aqui que a técnica da almofada é uma técnica já utilizada também por outros psicólogos, se não me engano a Gestalt também se apropriou dessa técnica. E uma outra questão que eu acho importante falar é que o Henrique, que era então a pessoa mais, como é que a gente fala? Mais resistente, é a palavra correta, resistência que foi vencida, ele traz então os dados oficiais e emocionais. Isso é importante porque ele passa a considerar então os sentimentos, coisa que antes ele não estava fazendo. Então percebam que já teve uma grande mudança no papel do Henrique e na forma como ele se expressa, porque a família estava meio brincando, né? Isso é bem interessante. Henrique escreveu seu nome, o mês e o ano do nascimento, janeiro de 1953, e passou-o para junto dos pais. Quando se acomodou no chão entre as 2 almofadas, perguntou se podia colocar uma cadeira, já que ficar no chão deixava-o como um menininho e fazia lembrar coisas. Pedi que falasse sobre as coisas que se lembrava. Entre emocionado e irônico, falou do modo como sempre se sentiu especial sendo filho dos 2. Era muito bom. E como foi triste quando descobriu que a realidade não era tão maravilhosa. A carta da mãe expondo a verdade como ela viveu não o machucou,
pois já estava calejado. Daniel escreveu seu nome e o mês e o ano do nascimento, outubro de 57, e passou ao espaço da família. Disse que sempre se sentiu bem, que as dificuldades do pai e da mãe faziam parte da vida e que se lembrava com mais força da maneira como brincava sempre sozinho, sem amigos e sem irmão. Lembra-se de que Henrique sempre como se ele já fosse adulto, ou pelo menos fizesse parte daquele outro mundo. Falou sobre como tinha vontade de brincar com Débora, mas não deixavam pegar nela, pois era um menino grandão e ela bebê delicadinho, depois uma menina chorona. Débora escreveu seu nome e o mês e o ano do nascimento, maio de 1959, e já começou a falar. Disse que sempre se sentiu a serviço da mãe, pois ela queria muito uma filha mulher. Achava que a mãe não dava mais atenção ao Daniel, mas sim somente para ela, o que deixava meio culpada e fazendo de tudo para agradá-lo, sem nunca conseguir, no entanto. Falou rapidamente e voltou para a cadeira onde estava sentada. Daniel saiu do espaço da família, pegou-a pela mão e disse que tinha muito prazer em recebê-la na família. Todos riram, uma vez que não tinham percebido o ato dela, e também pelo jeito afetivo e humorado de Daniel. Vitor passou direto para o espaço da família e começou a falar. Todos gritaram para que ele primeiro escrevesse o nome e nascimento, agosto de 64. Contou que se sentia o predileto da mãe e da irmã. Achava-se lindinho e que todos faziam as suas vontades. Achava que foi muito mimado por todos. Lembrava-se que Henrique dizia que ele ia virar um maricas, de tanta mulher cuidando dele. Heloísa entrou para a família em maio de 74, quando casou. Estava grávida, enjoando muito e envergonhada. Tinha 17 anos. E Henrique, 21. Sentia que a sogra e o sogro culpavam-na por Henrique ter parado a faculdade e não conseguia ter uma conversa decente com qualquer um dos dois. Era e ainda é super grata ao Henrique, pois ele nunca confirmou isso e sempre a qualificou em todas as situações. Estava começando a entender-se com a sogra, através das coisas que iam arrumando para o bebê e das conversas que estavam começando a ter. Entretanto, isso tudo acabou quando estava grávida de 6 meses e a sogra a adotou Iá. Foi muito difícil, pois sentiu que perdeu o que tinha conseguido. Sua filha Rebeca nasceu em dezembro de 74 e a sogra passou-lhe a dar as roupas que sobravam de Iá. Não comprava nada especial para a Rebeca e estava o tempo todo competindo com Heloísa, através das atividades e do desenvolvimento das duas meninas. Iá escreveu seu nome, o mês e o ano de nascimento, setembro de 74, com mais determinação do que se poderia esperar. Disse que o relato de Vitor e Heloísa confirmava o que ela sempre sentiu. Riu, e meio tristemente disse: "Não vou falar muito, porque todos já sabem por que estamos aqui." Concluiu dizendo que ia passar para o espaço da família, apesar de não saber se sentia que pertencesse a ele. Rebeca escreveu seu nome, mês e ano de nascimento, dezembro de 74. Passou para o espaço da família e disse que, apesar de saber sobre toda a história ligada à competição com Iá, sempre se sentiu como se fossem irmãs. Brincavam e brigavam sempre. Só na adolescência que se separaram. Sempre sentiu que a avó não gostava dela e que o avô presenteava e mimava mais a ela. Mas não sabe se era porque ele gostava muito dela ou era só para incomodar a avó. A experiência mais dolorosa da qual se lembra foi quando o neto nasceu e alguém lhe disse que perderia o trono. Como ele era homem, não sobraria nada para ela. Roberto escreveu o mês e o ano que entrou para a família, setembro de 78. Disse que se sentia parte da família desde o começo do namoro, em 73,
pois seus pais eram amigos e sempre conviveram. Ao começar a namorar, também começou a frequentar a casa e envolver-se com os problemas. Quando Iá chegou, ele assumiu algumas rotinas com ela, pois queria sair com a namorada e a sogra sempre tinha uma desculpa para obrigar Débora a cuidar do bebê. Porém, não se lembrava se isso o incomodava muito ou só um pouco. Mesmo depois de casados era assim. Só mudou após o nascimento de Fernando, em junho de 80, quando Iá já tinha quase 6 anos. Neto escreveu o mês e o ano de nascimento, março de 79. Ao escrever o nome, diz que sempre achou esquisito ser neto, pois todos que têm avô são netos, e ele era neto com maiúscula. Na escola chamavam-no de Rubens, e ele não sabia quem era, pois Rubens era o avô, e neto eram todos os meninos que conhecia. Depois de 8 anos, acha que virou neto. Fernando escreveu o mês e o ano de nascimento e passou para o espaço dizendo que não tinha nada especial para falar. Ângela escreveu o mês e ano do casamento, maio de 81. Disse que tinha 22 anos, tinha acabado a faculdade de letras e pretendia fazer um curso no exterior. Namorava Daniel há 3 anos. Ele tinha se formado no ano anterior em farmácia e bioquímica e decidira vir para a cidade dos seus pais a fim de trabalhar. Ele montou um laboratório e uma farmácia e deu a ela um ultimato: ou casavam ou terminavam antes de ela viajar. Escolheu casar, mas teve muita dificuldade em adaptar-se à família e à cidade. Após o nascimento de Marcelo, em novembro de 83, e de montar uma floricultura com Heloísa, passou a se sentir fazendo parte da cidade e da família. Patrícia escreveu o nome, o mês e o ano de nascimento, junho de 82, dizendo que não tinha más lembranças, só boas. A única coisa ruim de que se lembrava eram as dificuldades com Iá, que deixavam sua mãe triste. Antes de escrever seu nome, mês e ano de nascimento, Marcelo disse que só ficou sabendo que não foi planejado na sessão que fizeram a árvore genealógica. No entanto, isso não deixou mal. Depois foi vendo que a maioria deles não foi planejada. Gabriela escreveu o nome, mês e ano de nascimento, setembro de 84, e passou sem dizer nada. Diogo escreveu o nome e o mês de nascimento, dezembro de 85, e também passou sem falar nada. Elisa escreveu mês e ano de casamento, dezembro de 90, e contou que conhecera Vitor no primeiro ano da faculdade e desde o início do namoro ele disse que viriam para a cidade dos pais e iriam juntos montar uma granja modelo. Quando ele se formou e começou a trabalhar, ela vinha quase todos os finais de semana e, além de ajudar Vitor no trabalho, participava de todos os acontecimentos na família. Quando se casaram, ela tinha 22 anos e ele 26. Sentia-se como fazendo parte da família há muitos anos. Queria um filho logo, pois estava faltando um bebê na família. Porém, só engravidaram quase 2 anos depois. Vitor Júnior fez questão de escrever seu nome e pediu para a mãe escrever o mês e o ano de nascimento, fevereiro de 93. A mãe das crianças pequenas escreveram seus dados: Isabela, dezembro de 94, Camila, maio de 95, Ricardo, julho de 96. Passaram todos para o espaço da família e estavam animadíssimos, brincando. Conforme as pessoas foram passando, levaram cadeiras, banquetas, almofadas e agruparam-se formando uma escultura familiar. Aproveitei a situação pedindo que cada um saísse do seu lugar sem desmanchar a escultura. Eu entrava no lugar de quem saía para que vissem de fora a imagem criada. Isso é muito interessante, gente. Uma chave. As falas sobre o que viam foram semelhantes. Um amontoado de pessoas alegres, todos em contato, gente bonita. Acrescentei o que também estava vendo. Todos muito juntos, apesar de sobrar espaço, sem uma separação rígida dos ramos familiares, embora aqueles do mesmo ramo mantivessem algum contato físico.
Quando perguntei se alguém gostaria de mudar as posições, ou contatos, ou a postura, eles foram unânimes em dizer que não. Sugeri então que começássemos a trabalhar com as saídas. A reação foi de surpresa, pois tinham esquecido que a proposta era vermos as entradas e as saídas. O único a deixar a família foi Rubens, quando morreu, em 84. A almofada que o representava estava embaixo de outras almofadas, com pessoas sentadas em cima e presa pelo pé de duas cadeiras. Depois de muita discussão, decidiram que não tirariam. Concluíram que daria muito trabalho. Se fossem lidar com a sua morte, retomariam dores e mágoas. Nesse momento, não queriam isso. Aceitei e escrevi o nome, o mês e ano de falecimento no espaço próprio e propus encerrarmos a sessão. Começaram a sair da escultura e colocar as almofadas e as cadeiras nos lugares de início da sessão. Ficaram no espaço as duas almofadas dos pais. Houve um momento de perplexidade, quebrado por Diogo, que agarrou a almofada que representava Rubens, fingindo que estava chorando. Apertava e beijava a almofada, dizendo: Vovozinho, que saudade, volte para cá. As outras crianças entraram na brincadeira e foram fazendo coisas parecidas com as almofadas que representavam Rubens e Vilma. Foi tudo muito rápido, então passaram a jogar para cima as almofadas. Em seguida, jogar as almofadas uns nos outros. Encerrei a brincadeira dizendo que não era mais o avô e a avó, mas sim almofadas, com as quais poderiam brincar. Os adultos saíram da sala e as crianças ainda ficaram alguns minutos jogando e brincando com todas as almofadas. E aí ela mostra o quadro, então, das entradas e saídas, e passamos então à interpretação da autora. Seguindo a minha ideia de que eles aprenderiam ao vivenciar na sessão situações relacionais e emocionais diferentes das que estavam acostumados no dia a dia, as técnicas deveriam ser só o pano de fundo, a linha da vida. Então, técnica, a linha da vida, foi a que ela utilizou, além das almofadas. Serve para representar graficamente a sequência temporal dos eventos da vida de um indivíduo, casal, família ou grupo, além dos objetivos específicos de cada caso. Facilita o reconhecimento das sequências, tempo, comportamentos, além de possibilitar a visão e a compreensão temporal gráfica. A importância da dimensão temporal é a possibilidade de observar não só o espaço interativo da entrevista, mas também o patrimônio interacional que as pessoas adquiriram, com os anos, dando relevância aos elementos subjetivos do tempo vivido tanto de maneira individual quanto social. Além disso, o trabalho conjunto dos elementos da família, na sessão, reorganizando o tempo das relações, produz dados subjetivos, ou seja, descrições do mundo experiencial das pessoas envolvidas, o que muitas vezes ocorre pouco no dia a dia. Avaliar uma família nos seus ciclos temporais proporciona uma visão trigeracional, na medida em que as gerações avançam no tempo em seu desenvolvimento do nascimento à morte. Escolhi essa técnica para facilitar o compartilhamento dos vários ângulos de compreensão e emoção, e também porque é uma técnica que possibilita uma grande variedade de segmentos dependendo das reações dos participantes. O uso do espaço físico e do contato corporal entre os elementos da família amplia a vivência emocional da sessão, além de possibilitar um maior número de hipóteses e avaliações. Contato físico, movimento, ação e presença dos outros provocam simultaneamente associações significativas e comportamentos no contexto terapêutico. Então, este é um parágrafo importante. Contato, movimento, ação, presença, associações e significados. Ao escolher, além do trabalho gráfico, usar o espaço para as marcações, eles acrescentam outros aspectos à sessão, o que me possibilitou usar as imagens
que surgiram dentro da técnica, a escultura familiar. Então, lembrando que a gente já grifou isso. Quando o cliente define que não quer lidar com determinado conteúdo ou tarefa, por exemplo, quando não quiseram lidar dramaticamente com as saídas, aceito a sua decisão. Não faço nenhuma leitura ou interpretação de que seja uma defesa ou resistência. Interessante como eu falei sobre isso no começo desse vídeo, lembra? Então, aqui ela deixa claro que não é para fazer essa leitura, que ela não fez, pelo menos. Paralelo a isso, avalio se essa recusa vai inviabilizar o prosseguimento do trabalho. Se inviabilizar, explicito isso e lidamos com esse impasse. Caso contrário, registro e damos seguimento sem maiores comentários. Ok, viu? Então, essa é a alternativa que ela usou para a compreensão disso. Quando trabalho com os clientes usando dramatizações ou trabalhos simbólicos, sou cuidadosa em definir e enquadrar os vários contextos, níveis e formas. Por essa razão, não permiti que as crianças continuassem jogando o vovô e defini que era novamente só uma almofada com a qual poderiam brincar. Ninguém falou em marcar outra sessão de família e eu não trouxe o assunto à tona. Preferi aguardar os acontecimentos. Nos atendimentos de família em que a queixa é referente a um membro cronologicamente adulto, costumo deixar solta a marcação da próxima consulta. Isso deixa espaço para avaliações e encaminhamentos inusitados. E assim encerramos o nosso capítulo 9. Então vocês percebem que ela sempre usa a palavra cronologicamente adulto. Não sei, não me lembro agora se em algum momento a Isabel vai chegar a um ponto que a autora vai chamá-la de adulta por questões emocionais também, mas isso é importante porque ela está diferenciando a possibilidade de independência de um sujeito que seja adolescente ou adulto ou criança. E isso é bem importante enquanto um terapeuta, ok? Então vale o registro se você quiser. Depois conta aqui pra mim, deixa seu like, compartilha com aquelas pessoas que estão clinicando e estão curtindo essa história junto comigo e com você. Então até mais. Tchau, tchau!